Percebeu que quando nós fizemos o cálculo de eletrólise ígnea, imediatamente para os meus olhos eu sabia quem era o cátion, imediatamente para os meus olhos eu sabia quem era o ânodo. O problema é que quando você tem eletrólise meio aquoso é bem simples assim. Deixa eu tentar explicar para vocês como é que funciona isso na prática. Você pega uma cuba bem grande, você coloca água aqui dentro, aí tu coloca, por exemplo, o cloreto de sódio. O cloreto de sódio ele vai se dissociar. Em seguida, coloca 2 eletrodos, 2 fios elétricos dentro da água mesmo, e começa a passar corrente elétrica nesse treco. Começa a passar corrente elétrica. Não, para. Quando tu passa corrente elétrica, formam novas substâncias. Tá vendo? Lembra, Juliana, esse cordão nojento que tem aí, banhado a ouro? Pois é, claro. Por que é chamado banhado a ouro? Porque ele é banhado nesses banhos eletroquímicos. E isso tem a ver com a perda-ganho de elétrons que acaba se grudando numa superfície metálica, se agregando na superfície metálica. Isso que a gente vai aprender agora. Mas quem é o cátodo e quem é o ânodo? Como assim quem é o cátodo e quem é o ânodo? É por causa dessa sacanagem aqui, meninos. A água em solução aquosa, e principalmente em solução eletrolítica, nós consideramos ela assim, olha. Água, H+, e OH-. Significa que a gente tem mais um cara positivo e mais um cara negativo. Como é que a gente vai fazer isso daqui? A gente vai fazer isso baseado numa chamada tabela de descarga. A tabela de descarga ela trabalha com 2 padrões. Um padrão para o cátion e um padrão para o ânion. De novo, o que eu falei? A tabela de descarga ela se baseia em 2 padrões. Respira. Primeiro, um padrão para o cátion. O padrão para o cátion, ele trabalha como hidrogênio. É o padrão básico dele. Quando eu falo hidrogênio, é H+. Ficou claro aqui? Abaixo do hidrogênio, tem família 1A, família 2A e, é claro, o alumínio. Tá bom? Acima deles, os outros. Quando eu falo os outros, significa caras positivos, cátions. Tudo bem? Com alguma dúvida aqui? Sim ou não? Obrigado. Com respeito ao ânion, eu tenho uma prioridade de descarga. Obviamente, o padrão quem é? O OH-. Eu tenho gente abaixo do OH- em termos de descarga. Quem são? São os ânions oxigenados, tá bom? E, é claro, o flúor. Tudo bem? De novo, abaixo do OH-, quem está? Ânions oxigenados e o flúor. Rapidinho, Larissa fez uma cara feia agora. Tu entende que ânions oxigenado fala NO2, NO3, SO4, SO3, esse negócio todo aí. MnO4, tudo bem? Já, quem está acima do OH- em termos de descarga? Os não oxigenados. Em um caso especial que dificilmente vai aparecer, mas pode aparecer, que é esse cara aqui. Não é SO4. É o hidrogênio sulfato. Tudo bem? Baseado nisso, tu vai decidir quem é o cátodo e quem é o ânodo, dependendo da prioridade de descarga. Tá bom? E quando eu falo prioridade de descarga, significa uma frase que vai mostrar para você quem é o cátodo e quem é o ânodo em uma dada reação. Vamos partir para o exemplo agora? Exemplo número 1. Eletrólise do cloreto de sódio. Eletrólise aquosa do cloreto de sódio. A pergunta é: escreva a equação. Primeira coisa, você tem que escrever tanto a dissociação do NaCl quanto da água, tá bom? Bora fazer? NaCl vai ficar como? Bem fácil, né? Me ajudem, vai ficar como? Em seguida tem que colocar o da água também. Vai ficar como? Vocês perceberam aqui, meninas, do jeito que foi escrito aqui, que
Nós temos dois caras positivos, dois cátodos e dois ânodos. Tu tem que escolher quem é o teu cátodo. Tu tem que escolher quem é o teu ânodo. Ficou claro aqui a ideia? Quem vai ser o cátodo que ele está falando aqui nesse caso? Observa que eu tenho quem? Aqui eu tenho o Na+, e aqui eu tenho o H+. Bora verificar na minha tabela? A minha tabela diz, tu sempre pega o padrão do H+. Tu sempre vai perguntar na tua mente, será que o H+, vai ser o meu cátodo? É sempre a pergunta assim. Lembra aquela história do teu namorado? Será que eu vou ficar com legal na festa? Depende, né? Depende. Se tiver alguém mais bonitinho, tu fica com outro. É a mesma história aqui, tá bom? Vamos lá, peraí, tu sabe o que eu tô falando. Olha só aqui, olha. O H+ está acima do Na ou abaixo do Na? Está acima do Na. Não esquece que o Na é um metal. É um metal da família 1A da tabela periódica e, portanto, ele está abaixo do H+. Então, traduzindo para português, comparando o Na+ com o H+, o H+ é o vencedor. Ele é o cátodo. Ficou claro que a ideia? Beleza, então morreu aqui. Então, o H+ é o meu cátodo. Cátodo quem vai ser? Vai ser o H+. Quem vai ser o meu ânodo? Portanto, tem que ser quem necessariamente? O Cl-. É sempre invertido, tudo bem? Então, é sempre a dificuldade de você descobrir quem é o cátodo, porque o ânodo vai ser o posterior. Essa é a dificuldade, lembrar das tabelas. Tudo bem aqui? Alguma dúvida que eu escrevi? Vamos escrever embaixo aqui em português o que significa cada um desses. Cátodo significa o quê? Ânodo significa o quê? Oxidação. O que significa redução, minha querida Piranguinho? O H+ tem que ganhar elétrons e se transformar o quê em H2, porque a coisa mais simples feita de hidrogênio é o H2. Depois a gente se preocupa em fazer. Bora fazer o balanceamento aqui? 2, aqui 2 e aqui está tudo ok, tudo bem? Cl-. Cl- tem que sofrer oxidação. O que significa sofrer oxidação? Significa perder elétrons. Para se transformar como? Ele tem que perder elétrons, se transformar em Cl2, porque a coisa mais simples feita de cloro é o Cl2. Ele tem que perder quantos elétrons nesse caso? Porque são um elétron para cada cloro. O balanceamento é quanto? 2. Ficou claro o que eu escrevi aqui, minha querida? Pergunta, o número de elétrons está igual para eu poder cortar? Sim ou não? Ah, não, meu Deus do céu, Zona Leste. Eu tenho que colocar todas as espécies participantes da reação. Inclusive o Na+, e o Cl e o OH-. Tem que colocar dentro da fórmula, tudo bem? Para poder cancelar. Vai ficar como isso daqui? NaCl vai ficar como? E aqui coloca o que? H2O vai ficar como? Desculpa, cara. Muito remédio. Olha só aqui, continuando aqui. Bora juntar todo mundo? Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Escreve o cátodo, escreve o ânodo e escreve as espécies participantes, tá bom? O que a gente faz agora? Soma todo mundo, tudo bem? Vai ficar como aqui? Esse Cl, deixa eu ver. Não esquece que o balanceamento aqui tem que ser 2Cl, vai ficar quanto? 2, né? E o H tem que ficar quanto aqui? Tudo bem? Vamos cortar? Esse Cl com esse Cl, eu posso cortar? Posso cortar esse H+ com esse H+ aqui? Posso cortar esses dois elétrons com esses dois elétrons aqui? Esqueci de alguém? Quem é que sobrou? No lado dos reagentes sobrou 2 NaCl mais 2 H2O, produzindo 2 Na+, mais 2 OH-, mais Cl2, mais H2. Vou fazer uma pergunta para ti
Rapidinho, minha querida amiga Pirangueira. Se eu te perguntasse, a eletrólise aquosa do cloreto de sódio produz o meio ácido básico ou neutro? Por que você falou básico? Porque sobra órgãos. Você entendeu como é que eu fiz? Você entendeu como é simples desde que lembra aquela tabela? Vamos partir para outro exemplo.